Tesouro em vasos de barro. Hoje nós vamos falar sobre essa mensagem. Tesouro em um vaso de barro. Qual tesouro que nós estamos falando? É da palavra de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você que crê em Deus, quem que é o vaso de barro? O vaso de barro são todos aqueles que levam a palavra. O tesouro é a palavra. Então, nós vamos falar sobre um versículo e alguns versículos que mostram a importância da palavra. E às vezes nós perdemos o nosso tesouro porque, em vez de nós valorizarmos a palavra, nós valorizamos mais o vaso. E na verdade o vaso é de barro e vasos são as pessoas. Então vamos ler um versículo e depois eu vou comentar. Salmo 138, 2 fala assim: Inclino-me para o teu santo templo, louvo o teu nome, pela tua benignidade, pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nesse salmo, o salmista, ele louva a Deus por estar no seu templo, ele se inclina no templo, louvando a Deus pela bondade, pela fidelidade. E ele falou algo aqui, ó: o seu nome foi engrandecido e a sua palavra está engrandecida acima de todas as coisas. Jesus falou assim: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passará. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela não voltará vazia. É Jesus, o próprio Verbo se fez carne. E foi estabelecida nos céus a palavra de Jesus, é um testamento legítimo. E Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida. Quando Jesus nos deu a palavra, ele deu tudo, ele deu quem ele é, ele deu o poder, a autoridade, a unção está na palavra. Então, quando nós meditamos na palavra, nós confessamos a palavra, nós recebemos vida de Deus, né? Então, esse versículo fala que Deus preza a palavra acima de tudo. Ele valoriza, engrandece e colocou segredos para quem medita, para quem ouve, para quem recebe, para quem pratica a palavra, né? A Bíblia fala aqui: o segredo do Senhor é para os que o temem, a qual ele dará a conhecer a sua aliança. Então Deus tem segredo, intimidade, tem a sua aliança. Deus dá a conhecer a aliança para quem que? Para quem teme ao Senhor, para quem ouve ao Senhor. Então quando você ouve e teme, você recebe instrução, você vai conhecer os segredos, a aliança que ele tem com você. O Salmo 109 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então Deus tem uma lâmpada que ilumina, é luz para o nosso caminho, para o nosso dia a dia. Muitas vezes, em nossa caminhada, né, nós valorizamos menos o conteúdo do vaso, né? E mais o vaso do que o conteúdo. Deus preza a sua palavra mais que tudo. E quem valoriza descobre o segredo. Muitas vezes damos muito mais importância para o vaso e valorizamos menos o conteúdo do que a palavra da vida. O vaso é de barro e são os pregadores, são quem leva a semente, quem leva a palavra. Glória a Deus. E nós temos que valorizar as pessoas, mas porque nós olhamos o vaso, queremos um vaso perfeito, nobre, bonito, e desprezamos o conteúdo que é importante, que é a palavra, né? O vaso é aquele que carrega o tesouro de Deus, que abençoa o mundo. Muitas vezes damos mais valor se o pregador é famoso, se ministra internacionalmente, e se esse canal é um canal grande, né? E às vezes esquecemos de valorizar a palavra. Muitas vezes a gente olha assim: esse pastor aí, ele tem um canal importante, ele é relevante, ele ministrou em muitos países, então eu vou ouvir com atenção. E às vezes o pastor da sua igreja, o ministro de célula, aquele que prega o louvor, aquele que evangeliza, que dá um panfleto, ele é simples, ele é humilde. Quer dizer, eu olho para o vaso e falo: esse vaso não é legal, então eu desprezo o conteúdo. E às vezes nós estamos errando porque nós estamos deixando de valorizar o conteúdo, porque na verdade o conteúdo é o que importa, o tesouro de Deus está na sua palavra. Se você valorizar seu líder de célula, seu pastor e as pessoas que ministram para você, mas da mesma forma que você ministra os grandes popstar aí da internet,
você seria mais abençoado. Porque é a mesma palavra que tem poder. A diferença é que quem vai crer, se você acreditar naquele ministro simples que prega aquela palavra, que talvez você fala que é simples, mas é a mesma coisa. Só porque às vezes ele não fala tão, ele fala um pouquinho diferente do que o outro. Ele talvez não é da forma que você espera, talvez ele não é da forma que você quer, mas talvez porque o outro tem mais relevância e você estatala os olhos e fala assim, esse é importante. Quer dizer, você presta mais atenção no que os outros e esquece de dar valor àqueles que estão perto, né? Quero dizer assim que a palavra é que tem poder de transformar nossas vidas. Contudo, nos abrimos mais para os vasos mais bonitos e famosos, né? Mais aqueles que ministram na sua igreja, né? Seja a oração, seja a palavra, seja na hora do louvor, tudo isso tem poder de transformar a sua vida, mas quanto você valoriza esse processo? Quanto você valoriza esse momento? Né? Até um simples panfleto, uma mensagem que você recebe na internet tem poder, um versículo tem poder de valorizar, tem poder de mudar a sua vida se você acreditar e se você pôr em prática. Mas é só simples versículo, é só de um fulano que mandou, eu nem conheço. Não, a palavra que vale, é o tesouro, é o que está no vaso. E às vezes nós desprezamos o vaso e desprezamos o conteúdo junto. Não é assim. Dentro da palavra de Deus tem poder. Valoriza a palavra, você vai receber muitas coisas. Jesus, a Bíblia fala, até Jesus, quando ele ministrou em alguns lugares, a Bíblia fala que o povo não acreditava muito e ele não fez muitos milagres, a não ser tocando em algumas pessoas, fez alguns milagres ali curando algumas pessoas, impondo as mãos. Mas em outros lugares ele chegava e paralíticos, lunáticos, pessoas possessas de espírito e libertas, curadas, abençoadas, e milagres aconteciam à torta e à direita. Por quê? Pessoas acreditavam. Quando chegava na Galileia, milagres aconteciam. Quando ele ia, às vezes, em Jerusalém, as pessoas falavam, mas esse não é o filho da Maria, não é o filho de José, as suas irmãs não estão entre nós. Parece que esse eu conheço, esse é o simples filho do carpinteiro, né? Aí porque você olha pro vaso e fala, o que, que vai ter bom de Nazaré, igual Natanael falou? Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, mas esse aí é o homem de Deus, mas você não escutou ele. Às vezes um versículo, uma palavra, até o mendigo, se você escutar, ele tem coisas para dizer que às vezes Deus pode usar até uma pessoa que você acha que não vai te falar nada, às vezes Deus pode até usar um versículo que até o mendigo fala, aquilo vai servir para você, se você saber interpretar e levar para você como palavra de Deus algumas coisas, né? Se está na palavra de Deus, tem poder. É que nós acreditamos em algumas pessoas em vez de acreditar na palavra, né? A diferença não é o vaso, é acreditar na palavra. Cada vez que nos abrimos para um simples louvor, para um simples culto, para meditarmos e lermos na palavra, somos abençoados, pois a palavra muda nossa vida quando ela acha um coração de fé. Quando ela acha um coração de fé, Deus vai mudando, curando, transformando. Mateus 13:58, Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da fé deles, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Os maiores milagres de Jesus foram feitos às pessoas simples que apenas creram na sua palavra. Algumas pessoas não criam em Jesus, não recebiam bênção. Mas aquelas que falavam, eu vou tocar, eu vou pedir, eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar, eu vou clamar, pedir por um milagre, eu quero só uma migalha. As pessoas mais simples e mais humildes recebiam milagres, porque elas ousavam acreditar na palavra. Se você ousar crer num simples louvor, numa simples oração ali 10 minutos na sua casa, na hora que você levanta, na hora que você dorme, seja um obreiro, seja um pastor, seja alguém popstar ou não, quando você toma aquela palavra para você, aquilo tem poder de mudar a sua vida. Cada palavra que você lê, cada culto que você vai, cada louvor, oração, né, seja intensivo, seja inteiro, faça o melhor. Cada versículo que você lê, que você medita, são milagres que Deus preparou para a sua vida. É a sua oportunidade. É a chance que Deus tem de mudar a sua vida, mudar a sua história. Apenas creia, confesse, seja intenso, valorize o simples vaso que está levando a palavra, pois talvez é nesse dia que Deus pode mudar toda a sua história. Pois esse vaso carrega o melhor, a palavra, e ele vai distribuir a glória de Deus, né? E 2 Coríntios, para terminar, 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do seu poder seja de Deus e não a nossa. Então Deus ele sabe que nós somos simples dispenseiros da multiforme sabedoria, da graça, do poder de Deus.
Então nós temos tesouro em vasos de barro. A palavra é nosso tesouro e está em vaso de barro. A presença do Espírito Santo é nosso tesouro e está em vaso de barro. E às vezes, se você desprezar o vaso, você despreza a palavra, o conteúdo. Então comece a valorizar as pessoas, né? Todos nós somos vasos rachados, às vezes, que precisa ir para a mão do oleiro para consertar, mas se você olhar o conteúdo, tem algo valioso, poderoso que transforma a nossa vida, que é a palavra, que foi experimentada e provada. E a Bíblia fala que ela não volta vazia. E ela foi provada, que é Jesus, foi provado. E ele é a palavra viva que saiu da boca de Deus, que se encarnou, fez carne, e agora é o verbo vivo que salva, é a palavra que foi dada para nos salvar. Amém? Esse é o Evangelho. As boas novas de Deus é Jesus. É a graça de Deus em pessoa. Deus abençoe em nome de Jesus, tá?